Acabou a alegria, pessoal! Tudo bem? Aqui é o professor Fábio Bueno e a gente preparou essa aulinha para vocês, com muito amor, com muito carinho, pensando na química orgânica que vai ser abordada no Enem. Veja, a prova do Enem é uma prova que pensa conteúdos não para serem cobrados de maneira isolada, mas ela pensa para cobrar habilidades, né? Então não é o conteúdo que é o foco do Enem, mas é a habilidade que é o foco do Enem. O conteúdo simplesmente está lá para poder rechear, para poder mostrar o contexto, para criar uma ferramenta, na verdade, para poder resolver algum determinado problema, para poder entender um determinado problema ou para entender o funcionamento do nosso mundo. Aliás, vocês vão fazer uma prova de ciências da natureza, não uma prova de química. Vocês vão ter que usar a química como ferramenta para entender a natureza, resolver problemas da natureza e entender o funcionamento dela. E nesse contexto, a química orgânica tem uma importância muito grande. Por quê? Porque a química orgânica é a ciência que estuda a composição e a transformação da matéria orgânica. E o que é matéria orgânica? Vamos pensar aqui comigo? Olha só. Química orgânica, portanto, química orgânica, pode pensar num primeiro momento como a química que estuda substâncias produzidas por organismos vivos. E era verdade até o começo do século XIX. No começo do século XIX, percebeu-se que nós podemos produzir as substâncias que são produzidas por organismos vivos em laboratório, ou seja, nós podemos fazer as mesmas substâncias de maneira sintética. Olha que interessante, a partir desse ponto, nós não podemos mais dizer que a química orgânica é a ciência que estuda os compostos produzidos por organismos vivos. Professor, me dá um exemplo de substâncias que são produzidas só por organismos vivos. Tecido de lã, por exemplo, né? A lã precisa da ovelha. Seda, você precisa do bichinho da seda. Mel, ou quando você pensa em couro, por aí vai, só para ficar nos materiais. Álcool, você precisa da cana, né? Eu preciso de um organismo, seja ele animal ou vegetal, ou um fungo, ou uma bactéria, para produzir alguma substância. Um antibiótico, a penicilina, ela era produzida por um fungo, penicélio, e aquela substância precisaria de um organismo, seja de um fungo. A partir do final do século XIX, a gente entende que é possível produzir substâncias que originalmente eram produzidas por organismos vivos em laboratório. Então, qual a definição de química orgânica? Química orgânica é a química dos compostos do carbono. Compostos do carbono, do elemento carbono. Então, você vai falar, caramba, professor, mas qual a importância da gente estudar só um elemento químico? Acontece que o carbono é aquele que forma a estrutura do nosso corpo e de todos os organismos vivos. Afinal, no início, a química orgânica era a química que estudava substâncias feitas por organismos vivos e esses organismos são feitos de carbono. Então, hoje, nós definimos química orgânica como a química dos compostos do carbono. Mas uma andorinha só não faz verão, né? Só o carbono não forma todas as substâncias orgânicas que nós conhecemos. Então a gente fala aqui dos chamados elementos organógenos. Elementos organógenos. O que significa organógeno? Organógeno é que dá origem às substâncias orgânicas, elementos organógenos. O que são os elementos organógenos? Os elementos que junto com o carbono formam as substâncias orgânicas. Então a gente tem o carbono, a gente tem o hidrogênio, a gente tem o oxigênio, tem o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Esses elementos químicos são representados por átomos, né? São átomos desses elementos que formam as moléculas. E esses átomos fazem ligações químicas. O carbono, por exemplo, ele faz 4 ligações químicas. O hidrogênio faz uma ligação química. O oxigênio faz 2. O nitrogênio faz 3 ligações. 1, 2, 3. O fósforo faz 3. Ele é parente do nitrogênio, está na mesma família do nitrogênio. E o enxofre faz 2 ligações.
chomps aqui, né? Então a gente tem os chamados elementos organógenos, que vão formar as substâncias orgânicas. Agora, vamos dar uma olhadinha novamente no carbono. O carbono, ou tipos de ligação que o carbono pode fazer. Tipos de ligação que o carbono pode fazer. Olha que interessante, tipos de ligação do carbono. Quando o carbono faz as suas 4 ligações, tem uma coisa interessante, né? Ele pode fazer 4 ligações simples. Ele pode fazer uma ligação dupla e 2 simples. Ou ele pode fazer 2 duplas. Ou uma tripla e uma simples. Como o carbono faz 4 ligações, ele pode fazer as 4 ligações dessas 4 maneiras diferentes. Olha lá para o carbono que faz 4 ligações simples, ele é importante. Ligações químicas são pares de elétrons que estão em volta do átomo central. Então, em volta do carbono, a gente tem um par de elétron, outro par de elétron, outro par de elétron, outro par de elétron. Par de elétron tem carga negativa. Então, esses pares de elétrons se repelem. De maneira que um vai ficar aqui para cima, o outro vai ficar para frente assim, o outro sai do plano da lousa. Então, a gente acaba representando desse jeito. Se você encontrar isso aqui na prova, o que significa esse símbolo? É a ligação química, só que a ligação química saindo do plano da lousa. E a outra está entrando no plano da lousa. Isso aqui representa como as 4 ligações do carbono se organizam em torno dele. E por que elas se organizam dessa forma? Porque par de elétron tem carga negativa. E essas cargas negativas se repelem. E elas se repelem de maneira que elas ficam o mais afastadas possível. Se elas vão ficar o mais afastadas possível, significa que elas vão acabar formando como se fosse um tetraedro. Então a gente fala que o carbono que faz 4 ligações tem uma geometria tetraédrica. Agora, aqui, eu obriguei esses 2 pares a ficarem juntos, formando uma ligação dupla. Aqui fica uma ligação simples, uma ligação simples. Então perceba, eu tenho 3 nuvens eletrônicas. Esses 2 pares estão formando uma mesma nuvem. Aqui uma outra nuvem, aqui uma outra nuvem. Como é que eu vou repelir 3 nuvens de elétrons de maneira igual? Formando um triângulo. Então, esse carbono que faz uma tripla e 2 simples é o que a gente chama de geometria trigonal, é um carbono trigonal. Mas esse aqui, que forma 2 duplas, ou uma tripla e uma simples, são 2 nuvens eletrônicas, que vão ficar diametralmente opostas. Então aqui, a gente fala que é uma geometria linear. Repara, nesses 2 casos, tanto trigonal quanto linear, a molécula ela fica planar. Mas já nesse caso de ser tetraédrica, a molécula é não planar. Professor, desculpa, eu não estou entendendo o que você está falando. O que significa ser planar ou não planar? Sabe quando a gente vai passar um cartão numa cancela, que você vai enfiar o cartão assim numa catraca? O cartão é planar. É como se fosse o meu celular aqui que é planar. Ele entra na catraca. Mas a minha chave do carro, ela já não entra na catraca. E por que a minha chave do carro não entra na catraca? Porque ela não é planar. Você percebe que ela tem uma diferença aqui. Ela tem esse plano, também tem esse plano, então ela não vai entrar na catraca. Quando a molécula ela só tem carbono que faz 2 duplas, ou uma tripla e uma simples, ou uma dupla e 2 simples, quando a molécula só tem carbono assim, a molécula é como se ela fosse uma folha. Ela é planar. Mas se ela tem um carbono que faz 4 ligações simples, já não é planar. É um carbono chamado de tetraédrico.
Para você poder enxergar isso melhor, dá uma olhada aqui na nossa tela. Aqui vai ficar melhor. Percebe o seguinte, o carbono que é tetraédrico, olha só, tem duas ligações simples. Eu falo assim, é como se o carbono estivesse andando a cavalo. Uma ligação simples é o chapéu dele. A outra ligação simples, que está para frente, é a cabeça do cavalo. Esse hidrogênio é a perna do carbono que está saindo do plano, para fora do cavalo. O outro é a perna que está atrás do cavalo. Ó ele andando a cavalo, tá vendo? Esse é o carbono tetraédrico. Você percebe que ele não entraria numa fenda para um cartão. Ele é tetraédrico, ele não é planar. Mas se eu tenho um carbono que faz uma dupla e duas simples, ele é planar. Ou se ele faz uma dupla e duas duplas, né? Ou uma tripla e uma simples, ele é um carbono linear. Então, por exemplo, essa substância aqui é o benzeno. O benzeno é uma substância muito importante, né? Ele aparece ele sozinho, né? Ó, você tem aqui carbono, dupla carbono, simples carbono, dupla carbono, simples carbono, dupla carbono. Então as bolinhas estão representando os átomos de carbono. E aí, o hidrogênio está para cá, percebe? Esse carbono está formando um triângulo. Todos os carbonos estão formando triângulos, formando um plano. É como se essa molécula fosse uma folha, né? Portanto, é uma molécula planar. O benzeno é uma molécula planar. Ele aparece em muitas substâncias. Por exemplo, quando você pega ácido acetil salicílico, tem essa estrutura lá do benzeno, né? E por aí vai, tem tantas substâncias que tem o benzeno, tem essa estrutura, o anel benzênico, né? E essa estrutura é uma estrutura planar. Mas perceba, se no lugar de um hidrogênio eu tivesse um carbono com 4 ligações simples, esse carbono já não tornaria mais a molécula planar. Só o fato de ter esse carbono já não tornaria mais a molécula planar. Então é muito importante a gente entender por quê? Porque a conformação das moléculas pode explicar a maneira como elas interagem na natureza. Tudo bem? Para você poder entender melhor como que o carbono vai se ligar e formar assim as suas estruturas, dá uma olhada comigo nesse simulador aqui para a gente poder entender melhor. Ele é bem legal. Por exemplo, aqui ó, eu tenho alguns elementos organógenos, também tenho cloro, mas eu vou brincar para a gente poder estudar só com carbono e hidrogênio. Então, por exemplo, vamos pôr aqui um carbono. Agora vamos colocar 4 hidrogênios em volta do carbono, já que o carbono faz 4 ligações, né? Então, mais um hidrogênio lá, mais um hidrogênio lá e mais um hidrogênio lá. Muito bem. Olha aí. CH4, essa substância é chamada de metano, né? O metano é uma substância orgânica que é produzida por bactérias metanogênicas no lixo. Então, matéria orgânica, se enterra alimento, cascas de alimento, produzem o metano, CH4. É um gás combustível. Aperta lá o 3D para a gente enxergar a molécula do metano. Olha que legal, tá vendo? Um átomo de carbono que é muito maior que os átomos de hidrogênio. E olha a geometria tetraédrica, você percebe? Não é planar. Eu não consigo fazer um plano que contém todos os átomos juntinhos, né? Agora, ó, aperta aqui para a gente poder enxergar melhor. Olha só, eu não consigo ter um plano que contém todos os átomos juntinhos. Agora fecha aqui rapidinho. Quer ver que legal? Agora, joga ele no lixo. Coloca 2 carbonos. 1, 2, legal. Agora põe 2 Hs aqui. Isso. Agora mais 2 Hs aqui. Perfeito. Agora aperta o 3D. Esse é o etileno. Olha que bacana. Você consegue arrastar e coloca ele, olha só, deixa ele no mesmo plano assim. Ó, você consegue colocar todos os átomos no mesmo plano. Ó, desce um pouquinho. Coloca, como se as bolinhas estivessem uma atrás da outra, tá vendo? Eu consigo esconder uma bolinha atrás da outra e você percebe que nenhuma fica fora do plano. É uma molécula planar. Por que essa molécula é planar? Ó, vem aqui comigo na câmera 1. Por que essa molécula é planar? Porque os carbonos têm C dupla, simples. Os 2 carbonos
são trigonais. Os 2 carbonos são planos. Isso faz com que a molécula toda seja plana. Ah, professor, então para a molécula toda ser plana, todos os carbonos têm que ser planos? Todos os carbonos têm que ser planos. Se você pega uma molécula aqui, tem um monte de, por exemplo, o benzeno, tem um monte de carbonos trigonais. Aí tem um lá ligado no cantinho, que é um carbono tetraédrico. Aí ele já não vai mais ser trigonal. Tudo bem? Volta para cá. Fecha aqui esse daí. Joga essa molécula no lixo. E vamos por 3 carbonos agora. 3 carbonos. 3 carbonos. Isso, tá divertido, tá divertido. Agora você põe 3 Hs aqui em cima. 3 Hs. Muito bem. 2 aqui do lado. 2 aí do lado, muito bem. E aí põe mais 2 aqui. É. Mais 3, desculpa, faltou um terceiro, né? O carbono faz 4. Muito bem. Ó, o propano aí. Aperta lá o 3D pra gente ver. Ah, muito bem, tá vendo? Ó, eu já não consigo colocar todos os átomos num mesmo plano. Por quê? Porque cada carbono está formando um tetraedro. Aperta aqui o modelo para a gente enxergar as ligações, né? Olha que bacana. Eu não consigo. Esse carbono está formando um tetraedro. Congela a molécula. Clica na molécula assim, só para congelar ela. Isso. Clica. Isso. Parou? Ó. Você percebe que esse carbono está formando um tetraedro. Arrasta ela um pouquinho para cá assim. Isso, ó. Esse carbono também está formando um tetraedro. Cada carbono está formando um tetraedro. E a molécula, logicamente, não vai ser uma molécula planar. Por quê? Porque eu não estou conseguindo colocar todas as moléculas, todos os átomos da molécula, num mesmo plano, como a gente tinha feito naquele caso. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então o carbono ele tem essa capacidade. Agora, deixa essa molécula aí passeando, voando no espaço, que eu quero mostrar mais uma coisa para vocês. O carbono, ele tem a capacidade de formar cadeias. Então você tem as cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas, né? O carbono tem a capacidade de formar cadeias. Então você forma as cadeias carbônicas. Olha só, eu posso ter um carbono aqui que faz... E aí ele é tetraédrico, né? Então ele vai fazer uma ligação com H, uma ligação com H, uma outra ligação com H. Aí vai fazer uma ligação com carbono. Então você percebe que ele é tetraédrico, a gente fica desenhando ele tortinho, né? Então uma ligação com H para baixo. Aqui eu não estou preocupado de colocar a fórmula estrutural espacial, né? Mostrando o hidrogênio saindo do plano da lousa. Então, ó, outro carbono para cá, aí um carbono para cá. Aí vamos supor que esse daqui, ó, ele faz uma dupla. Opa, esse carbono é triangular, você percebe? Ó, esse carbono já é triangular. Aí esse aqui faz com H, H, H. Aí vem para cá esse carbono. Aí esse carbono liga com H para cá, liga com outro carbono para cá. Então, eu posso ir brincando, tentando imaginar as moléculas orgânicas. Imaginar as moléculas... Aí eu posso pôr um oxigênio. O oxigênio faz 2 ligações, né? Esse carbono faz 4. Então tem mais um H aqui. Aí, ó, um carbono para cá. Aí um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui. Só que assim, é muito poluído, né, esse jeito de escrever a molécula. Então, a gente pode, ao invés de representar os carbonos e os átomos, representar somente as ligações. E aí ela fica desse jeito. Olha só. Ela vai ficar dessa forma. Representando apenas as ligações químicas. Que eu tenho uma ligação dupla, né? Aí eu tenho para cá um outro carbono, aí para cá um outro carbono, aí para cá um oxigênio, aí o carbono. Né? Eu não escrevo os carbonos são os vértices, os carbonos são os vértices, são as pontas, né? As pontas são os carbonos. Os hidrogênios, a gente conta que o carbono faz 4 ligações, então se esse carbono fez uma, para completar o número de hidrogênios, eu coloco aqui 3 Hs. E se um elemento não for nem carbono nem oxigênio, você precisa colocar o quê?
Se ele não for nem carbono nem hidrogênio, você precisa desenhar o elemento ali. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então esse é o mais importante. A representação da estrutura carbônica. Repara, essa molécula não é uma molécula planar. Essa molécula é uma molécula não planar. Esse carbono pode ser planar. Esse carbono pode ser planar. Mas os outros não são. Os outros são tetraédricos. Essa molécula toda, isso aqui é uma substância orgânica, essa molécula toda ela não passaria numa fenda para poder passar o cartão, porque ela não é planar. Ficaria uma parte dela entupindo aquela fenda, certamente a parte dos carbonos que são tetraédricos, tudo bem? Então, voltando ali na nossa lousa digital, você percebe aqui, ó, por que a gente representa a cadeia carbônica com esses zigue-zagues, né? Porque o carbono vai formando essa estrutura em tetraedro. Então você pode falar assim, por que o professor começou a aula falando de um assunto que parece tão complexo, que parece não ter uma aplicação tão grande? É para explicar para vocês por que as estruturas carbônicas são representadas por essa forma de um zigue-zague. Porque o carbono vai formando esses zigue-zagues, né? Ele que vai formando esses zigue-zagues por causa da sua estrutura tetraédrica, ou por causa da sua estrutura trigonal plana, ou por causa da sua estrutura linear. Às vezes ele é linear, às vezes fica linear. Tudo bem? Agora, partindo para o finalzinho da nossa aula, já estamos partindo para o final, presta atenção. É importante nós entendermos os principais tipos de substâncias orgânicas. Tipos de substâncias orgânicas. Então você vai ter muitos tipos de substâncias orgânicas, né? Os tipos de substâncias são chamados de funções. Funções. Eu não vou falar aqui com vocês de todas as funções orgânicas, mas eu vou falar com vocês das principais funções orgânicas. A principal, sem sombra de dúvida, são os chamados hidrocarbonetos. Inclusive, pode passar lá para a nossa próxima parte. Os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos. Quem são os hidrocarbonetos, né? São substâncias que contêm apenas carbono e hidrogênio. E qual é a grande importância dos hidrocarbonetos? Os hidrocarbonetos são derivados de combustíveis. Eles são, na verdade, né, combustíveis fósseis. Eles são derivados de fósseis, de matéria orgânica fóssil. Então, ao longo de bilhões de anos, você teve soterramento de matéria orgânica de árvores, de animais, de fungos, e por ação de bactérias saprófitas, essa matéria orgânica foi se transformando em hidrocarbonetos, que hoje correspondem a carvão, petróleo e gás natural. Né? Então, quando a gente fala de substâncias orgânicas, o carvão ele é um amontoado de moléculas desse tipo. O petróleo é um amontoado de moléculas desse tipo. O gás natural é um amontoado de moléculas desse tipo. É lógico que tem uma diferença. Qual que é a diferença? O carvão é um amontoado de moléculas sólidas. O petróleo é um amontoado de moléculas líquidas. E o gás natural é um amontoado de moléculas gasosas. E a diferença nas moléculas está exatamente no quê? No tamanho da molécula. O carvão, as moléculas são muito grandes. No petróleo, as moléculas são menores. E no gás natural, as moléculas são bem pequenininhas. Dá uma olhada aqui comigo, nesse esquema que a gente fez aqui, da separação dos componentes do petróleo. Então a gente recebe o petróleo bruto, por exemplo, no Brasil a gente extrai petróleo das plataformas marítimas, então tem a plataforma marítima, ela coloca um cano bem comprido, que chega lá no fundo do mar, às vezes em profundidade de 2.000, 3.000 metros, e lá no fundo do mar ela ainda mergulha, atravessa uma camada de areia, depois uma camada de sal, e lá, embaixo da camada de sal, no chamado pré-sal, você tem rochas que abrigam o petróleo. Então extrai o petróleo.
o petróleo é aquecido numa fornalha. Então ele chega aqui bem quente. As partículas pequenininhas são todas gasosas. E elas sobem, sai o gás. Mas conforme você se afasta, você vai diminuindo a temperatura. Então, aqui você consegue liquefazer substâncias maiores. Gasolina. Depois, aqui está mais quente. Quem é que se liquefaz a 200 graus Celsius? Querosene. Quem é que se liquefaz a 300 graus Celsius? Óleo diesel. Quem é que se liquefaz a 370 graus Celsius? Óleo lubrificante. E a 400 graus Celsius tem substâncias que são líquidas, que não conseguiram se evaporar, e elas vão formando resíduos sólidos, parafina, ceras, asfalto, piche, materiais que vão ser usados para poder fazer desde tecido até amaciante de roupa, plástico que pode ser usado para fazer embalagem, Tupperware, sabe? Tupperware é marca que eu não falando aqui. Embalagem PET, né? Tudo isso, o petróleo é matéria-prima, que por meio de reações orgânicas vão produzindo essas substâncias, né? Você vai transformando, não é tudo hidrocarboneto, plástico não é tudo hidrocarboneto. Eu faço a reação química e coloco lá no meio de carbono, hidrogênio, oxigênio, cloro, flúor, produzindo outras substâncias. Mas a matriz é o petróleo, que é separado aqui por meio de um processo chamado de destilação fracionada. E o processo chamado de craqueamento é o quê? Um processo químico, não é físico, não é separação de substâncias. Você pega moléculas grandes e quebra em moléculas menores. Você pega moléculas grandes e quebra, né? Quebra em moléculas menores. Esse processo de craqueamento não tem nada a ver com o crack da droga. Esse processo de crack é importante de falar, né? Numa prova como o Enem, às vezes pode levar para um contexto que te leva a uma alternativa errada. O processo de craqueamento do petróleo é o processo de pegar moléculas grandes e transformar em moléculas menores. Então, por exemplo, pela separação física, aqui você tem moléculas grandes. Só que eu posso transformar essas moléculas grandes em moléculas menores por meio de um processo químico chamado de craqueamento. Tudo bem? Então esse é o nosso amigo o hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos contêm apenas carbono e hidrogênio, eles são derivados de petróleo, eles podem ser utilizados tanto para fazer materiais importantes para o nosso cotidiano, como também combustíveis. Gás natural, gasolina, querosene. Querosene que eu falo aqui não é aquela querosene que a gente usa às vezes para poder diluir ou dissolver tinta. Querosene de aviação, né? Combustível de avião. Então, combustíveis. Hidrocarbonetos são combustíveis. Agora, para finalizar, eu quero falar... volta aqui comigo. Eu quero falar dos alcoóis. Alcoóis, né? Os nossos amigos alcoóis, eles são muito importantes. Os alcoóis é quando eles têm o oxigênio e o hidrogênio ligados à cadeia carbônica. Então você vai ter um carbono que faz ligação simples ligado a um grupo OH, né? Eles são caracterizados porque o nome deles termina em -ol, né? Então, por exemplo, você tem o etanol, que é derivado da cana-de-açúcar. Olha o etanol aqui. Olha o etanol. Representando ele por meio daquela estrutura de bastão, fica desse jeito aqui, né? OH. Olha o etanol. Então, o etanol a gente sabe que é derivado da fermentação alcoólica. Então, o etanol é derivado da fermentação de açúcares que estão presentes em cana-de-açúcar. Em cana, é verdade, a cana tem os açúcares que por fermentação formam etanol, mas eu também posso produzir o etanol a partir da fermentação de açúcares derivados de outros vegetais, né? Então, quando você fermenta beterraba, você pode produzir o etanol. Quando você fermenta batata, você pode produzir etanol. Quando você fermenta arroz, você pode produzir etanol. Então, tem cevada, quando você fermenta, você produz etanol. E sim, esse etanol é o etanol da bebida alcoólica, né? Então, quando você fermenta o suco da uva, você produz o etanol. Então, aquele suco da uva misturado com etanol obtido pela fermentação é o vinho.
né? Então, e existem outras bebidas que você pode ter, que são bebidas alcoólicas em que o álcool foi obtido pela fermentação dos açúcares presentes numa matéria-prima vegetal. Agora, também é a mesma molécula que está no combustível. Então, etanol combustível também é o etanol. O álcool combustível também é o etanol. O álcool combustível também é o etanol. Qual que é o etanol que nós utilizamos no Brasil? Ele é proveniente principalmente de onde? Da cana-de-açúcar. No Brasil, ele é da cana-de-açúcar. Você pode ter outros tipos de álcool, né, combustível, que é obtido a partir do milho, por exemplo. Milho, fermentação do milho produz o metanol. Fermentação do milho produz o metanol. É diferente, tem um carbono. Aqui o etanol tem 2 carbonos. Então metanol produz, a fermentação do milho produz metanol que tem um carbono apenas na molécula. Quando a gente fala de álcool, a gente pensa em 2 aplicações. A gente pensa na aplicação dele para bebidas alcoólicas, a gente pensa na aplicação dele como combustível. Dá uma olhada aqui comigo, nesse esquema que eu preparei aqui para vocês. Lá no petróleo, a gente tinha destilação fracionada. Num álcool, a gente não consegue separar perfeitamente o álcool da água. Então o álcool sempre tem uma quantidade considerável de água. Então a gente chama esse processo aqui da destilação do álcool, da usina de destilação. Então a cana-de-açúcar obtém ali a garapa, né, você espreme, faz passar por um processo de fermentação, forma álcool, ou simplesmente evapora a água e obtém o açúcar. As usinas produzem muito mais açúcar do que etanol, né? Isso é uma coisa bem interessante. E elas podem direcionar mais para etanol ou mais para açúcar a depender do preço dessas commodities no mercado. O que é uma commodity? É um bem de consumo que tem o seu valor negociado em bolsas de valores, né? Então a bolsa de valor é um centro financeiro que tem ali diversas pessoas que vendem produtos, diversas pessoas que compram os produtos, e a depender da oferta desse produto e da demanda por ele, o valor pode mudar. Então, quando você tem uma grande oferta de um produto e baixa demanda, o preço cai. Quando você tem uma alta demanda, muita gente procurando e pouco produto, o preço sobe. Então, a usina de destilação tem o álcool e o açúcar como uma commodity. E essas commodities podem ter seu valor variável a depender da oferta e da demanda. Quando você tem um preço do álcool maior, uma procura maior, uma demanda maior por álcool, a usina pode destinar a sua produção a etanol. Quando o preço está maior, a demanda está maior para o açúcar, ela pode destinar a sua produção para o açúcar. Mas isso vem das usinas de destilação. O Brasil ele tem uma relação muito grande com a cana-de-açúcar porque ela constitui um dos principais ciclos econômicos que nós tivemos ao longo da nossa história, né? Após o ciclo do pau-brasil, após ciclos de mineração, nós tivemos um ciclo agrícola muito grande da cana-de-açúcar, né? Depois veio o ciclo do café. E o etanol sofre combustão. O que é combustão? É a reação com o oxigênio. E ele produz CO2 e água. Atenção! Etanol é um biocombustível. Etanol é um biocombustível. Por que é um biocombustível? Porque ele é obtido a partir da cana-de-açúcar. Ele não é obtido de uma matriz fóssil, ele é obtido de uma matriz renovável. Quando eu queimo etanol, eu também produzo CO2. Muita atenção a isso. Tem gente que acha que porque é um biocombustível, a queima dele não produz CO2. Mentira. Eu tenho carbono, o carbono reage com oxigênio e forma o CO2, né? E vocês viram na aula de Química Ambiental com o Edu Dias que, ou não sei se viram ou verão, mas pelo menos a gente prepara essa aula de Química Ambiental, sobre efeito estufa, né? Que o CO2 é um gás de efeito estufa. O CO2 é um gás de efeito estufa. Então, cuidado. O etanol faz a queima dele, tem a combustão dele, produz CO2, que é um gás de efeito estufa.
Senhor, mas qual que é o benefício da gente queimar etanol e não queimar combustível fóssil? Primeiro, combustível fóssil um dia vai acabar. Ele é um recurso finito. E o etanol vem da cana-de-açúcar, que teoricamente a gente pode continuar plantando enquanto tiver solo, enquanto tiver nutriente, enquanto tiver sol, enquanto tiver chuva, a gente vai conseguir plantar cana e vai produzir o etanol. A questão é, vem aqui na lousa comigo. A queima do etanol produz mais energia para a mesma quantidade de CO2 liberado pela gasolina. Então, quando você compara, cuidado, hein? Cuidado, antes de me criticar e falar assim, você tá louco? A gasolina produz muito mais energia. Verdade. Mas a gasolina também produz muito CO2. Então, por exemplo, a gasolina ela produz 5.700 kJ e 8 mols de CO2. 8 mols de CO2. Se você considerar a mesma quantidade de CO2 que o etanol vai liberar, tá bom, o etanol vai liberar 8 mols de CO2, só que ele produz mais energia. Então, por exemplo, quando você queima um mol de etanol, volta aqui comigo. Quando você queima um mol de etanol, você libera 2 mols de CO2. Isso aqui produz 1.800 kJ. Estou fazendo um cálculo aproximado. Isso aqui produz 1.800 kJ. Significa que se você produzir 8 mols de CO2, são 4 vezes mais etanol. Para você produzir 8 mols de CO2, vão ser 4 vezes 1.800. 4 vezes 1.800 são 7.200 kJ. Então, legal. Ele produziu a mesma quantidade de CO2 que a gasolina, porém ele produziu mais energia. Então, quando você pensa num automóvel que vai percorrer um determinado trajeto, se o automóvel vai percorrer aquele trajeto com gasolina ou com etanol, ele vai necessitar da mesma quantidade de energia. Por quê? Porque é o mesmo trajeto. Só que se ele andar de gasolina, ele vai obter energia e vai produzir muito CO2. Com o etanol, ele produz a mesma quantidade de energia e menos CO2. Portanto, os biocombustíveis, como o etanol ou o biodiesel, eles têm uma vantagem. A queima deles produz CO2, porém, produz menos CO2 para a mesma quantidade de energia. Ou, presta atenção, menos CO2 para a mesma quantidade de energia. Ou, se você preferir, mais energia para a mesma quantidade de CO2. Beleza, pessoal? Então, voltando aqui para a câmera para finalizar, tem aqui um resuminho daquilo que eu considero bastante importante para você poder resolver algumas questões do Enem, para você não ficar perdido na prova do Enem, ou para você poder revisar e ver coisas que são interessantes. Veja, o Enem nunca vai ser uma prova que vai usar o conteúdo por si. Ele sempre vai relacionar isso com algo importante. Por exemplo, aplicação das moléculas em genética. Uma determinada molécula, se ela for planar, ela pode ter uma importância genética. Se ela for não planar, não tem importância genética. Então, ele sempre vai relacionar com algum determinado assunto que é da própria química ou de fora da química, como, por exemplo, a biologia. Bom, a leitura da estrutura é super importante. Está lá como uma habilidade do Enem, de você reconhecer símbolos, signos químicos. E é lógico, a aplicação disso, que pode levar a uma interpretação, a uma interdisciplinaridade com a geografia, com a física, com a história, com a biologia, inclusive uma questão intertemática entre química e termoquímica e energia. Isso é algo que sempre é abordado no Enem. Tá bom, pessoal? Um prazer ter esse momento com vocês. Espero que vocês tenham sucesso, estudem, beijos e no que precisar, a gente tá aí. Tchau, tchau.